boa noite. Que bom ter você aqui no Identidade, o nosso programa de boas conversas e histórias inspiradoras. E aí, você está gostando de acompanhar essa série especial do Identidade no Pantanal Sul Mato Grossense? A gente já está indo para a reta final da nossa série e hoje vamos conhecer o trabalho do Instituto Arara Azul. A ONG faz um lindo trabalho de preservação ambiental. Uma das suas frentes é a conservação das araras azuis. E eu fui até a sede do Instituto para conversar com a doutora Neiva Guedes, que é presidente e idealizadora do projeto. Mas antes da gente conversar com a Neiva, eu quero te lembrar do projeto Anjos da Esperança. Esse mês de março é o mês da doação em dobro. Se você já é um Anjo da Esperança, dê um passo de fé e doe em dobro o que você costuma doar. Se você ainda não faz parte do projeto, a gente da Novo Tempo te convida então a ser um Anjo da Esperança. Nos ajude a levar a mensagem de Jesus a muito mais pessoas. Faça o seu cadastro ou a sua doação agora mesmo. Entre em contato com a gente pelo telefone 12 21 27 30 30 e fale com um dos nossos atendentes que estão disponíveis até às 11h30 da noite. Ou então, se preferir, você pode fazer o seu cadastro através do site anjosdaesperança.com, sem cedilha. A gente vai para um rápido intervalo, são só 30 segundos. Não saia daí para conhecer mais do projeto das Araras Azuis. Eu volto já. Ao encontrar um bando de araras azuis no Pantanal, a doutora Neiva Guedes se encantou com a espécie. Depois desse encontro, Neiva criou o projeto Arara Azul, a fim de ajudar na conservação da espécie. O projeto foi crescendo e deu vida ao Instituto Arara Azul, que promove a conservação ambiental. A doutora Neiva me recebeu na sede do Instituto e agora você acompanha a nossa conversa. E nós estamos aqui no Instituto Arara Azul, na capital, Campo Grande, para conversar com a dona Neiva, que é presidente do Instituto e também criadora do projeto Arara Azul. Dona Neiva, eu queria saber se o Instituto nasceu por conta do projeto, certo? Como é que vocês viram essa necessidade? Então, o projeto eu comecei em 1990, depois de ter conhecido as araras azuis na natureza e ter decidido estudá-las. Então, eu começo primeiro fazendo pesquisas no Pantanal, com o projeto Arara Azul, só que ele cresce tanto, ele se avoluma tanto que eu tenho necessidade de criar uma personalidade jurídica para trabalhar com essa pesquisa. E aí que eu crio em 2003, então, o Instituto Arara Azul. Mas, de fato, a gente só implementa e começa a trabalhar realmente com o Instituto em 2013, quando construímos essa sede que estamos aqui hoje. Agora, o projeto Arara Azul desenvolve ali questões de pesquisa, manejo. Qual que é a importância disso e como que é feito esse trabalho? Então, o projeto Arara Azul, ele nasceu de um problema que as araras azuis tinham na natureza, que foi a questão do tráfico muito intenso até a década de 80. Muitas araras foram retiradas da natureza para servir de animal de estimação, a descaracterização do ambiente por desmatamento e queimada, e também coleta de penas para a confecção de cocar e colar para venda como souvenir. Isso faz com que a população de araras diminua na natureza, e quando eu encontro um grupo de araras no Pantanal e sei que elas estão ameaçadas de extinção, decido começar esses estudos em 1990 na região da Inhacolândia, para entender como é a vida dela na natureza e ver de que forma que a gente pode contribuir para que ela não só permaneça livre e voando, mas também que aumente, porque a população já estava diminuída na época. E ao longo desses 30 anos aí, muita coisa já foi feita, né, para essa preservação. Então, aí eu começo o trabalho na década de 90, estudos básicos de como ela vive, o que come, como se reproduz, quantos filhotes sobrevivem, quanto tempo levam para começar a se reproduzir. Eu faço todos esses estudos lá na década de 90, que ele acaba sendo inclusive meu objeto de mestrado. Já com os primeiros resultados, a gente começa a fazer um trabalho de manejo para aumentar o número de casais que se reproduzem na natureza, porque vi que tinham poucos ninhos e havia uma briga muito grande de araras competindo por essas cavidades. Então, uma alternativa que eu enxergo é testar materiais e produtos que servissem de ninhos artificiais para que elas pudessem utilizar. Faço esses testes, tenho resultado com uma caixa que a gente tem até um modelo aqui no Instituto como exemplo. Começo a instalar isso já em larga escala e aí os resultados
da espécie vão melhorando, porque ela não só aumenta, como também expande a área de ocorrência no Pantanal. E isso tudo assim com bastante esforço, resumindo isso rapidamente, parece que é fácil, mas não é, foi um longo prazo e o envolvimento de muitas pessoas e instituições, porque embora eu tenha começado o projeto sozinho, eu nunca fiz nada sozinha. Eu sempre contei com o apoio dos fazendeiros, dos peões, dos proprietários e empresas e instituições que me apoiaram com recursos, com equipamento, com veículos, e é o que a gente vem fazendo até hoje. Então ele cresceu esse trabalho com o apoio de várias pessoas, empresas e instituições. E ainda falando nos ninhos artificiais, tem como a gente mensurar assim quanto de ovos, né, de aves que já foram reproduzidas nesses ninhos? Sim, a gente basicamente nos anos iniciais duplicou o número de cavidades que tinham naturais, conhecida até a década de 1990. Em 95, 96, por exemplo, eu cheguei numa fazenda chamada Caimã, que foi a nossa primeiro local de base de pesquisa, onde temos uma base até hoje de pesquisa. Que fica lá em Miranda, né? Que fica em Miranda. E lá, então, conseguimos localizar cerca de 60 ninhos naturais. Nesse local, a gente duplicou o número de cavidades, colocamos 60 caixas durante 3 anos. E aí foi um sucesso, porque não só as araras se reproduziram, mas também aquelas outras espécies que competiam e que brigavam por as cavidades para se reproduzirem, também ocuparam as caixas, e aí a gente teve um aumento não só de araras, mas também de outras espécies ocupando. Para você ter uma ideia, hoje a gente monitora aí em torno de 200 a 300 ninhos por ano, mas a gente já instalou e a gente já cadastrou mais de 450 ninhos no Pantanal e também já instalou mais de 450 ninhos artificiais. Mas a gente não dá conta de monitorar todos os anos, então a gente monitora em uma média de 280 a 310 ninhos por ano. O fato é o seguinte, bem resumidamente, os ninhos artificiais são uma medida de curto prazo, mas extremamente efetivos para as araras e outras espécies que reproduzem grandes cavidades no Pantanal e no Cerrado. A gente tem muitas árvores grandes no Pantanal e no Cerrado, mas que não têm a condição de formação de uma grande cavidade. A arara azul, a gente até considera ela uma engenheira ambiental, porque ela com um bico muito forte, que ela tem um dos mais fortes entre as aves e dentre os psitacídeos, que é araras, periquitos e papagaios, é o mais forte de todas as espécies, e ela consegue então escavar essa madeira de uma árvore viva e fazer uma grande cavidade para ela se reproduzir. Esse ninho natural, ele acaba virando uma casa que ela sempre vai voltar para se reproduzir nos anos seguintes. Mas no intervalo, quando o filhote dela voa, outras espécies ocupam. E aí a gente já tem identificado mais de 25 espécies entre aves e mamíferos que ocupam esses ninhos para se reproduzirem ou comerem ou se abrigarem também. Inclusive, produtores rurais que tiverem interesse em ter esses ninhos em suas fazendas, é possível também, é só procurar o Instituto. Exatamente. Hoje, inclusive, isso é um programa de parceria com os proprietários, porque a gente sempre pensou que não adianta só nós querermos fazer alguma coisa para ter as araras. Então, os proprietários são grandes parceiros. Hoje, eles também são responsáveis por ajudar a colocação desses ninhos, para manter os custos de instalação e manutenção, porque os ninhos artificiais, eles não têm a durabilidade de um ninho natural. O ninho natural pode durar até 30 anos, mas o artificial, a cada 2, 3 anos você tem que estar mantendo. Então, os proprietários que têm interesse e querem ajudar colocando oferta de ninhos nas suas propriedades, primeiro, a gente vai até o local, faz um levantamento da necessidade e possibilidades, e aí a gente conversa com eles e havendo esse interesse em comum entre o instituto e o proprietário, a gente instala e monitora, porque não é só colocar a caixa. Tem que acompanhar tudo, né? Exatamente, não é só colocar uma caixa pendurada, a gente tem todo um conhecimento de longo prazo e a gente, quando vai fazer isso, pensa mais ou menos como uma arara. Por que eu escolheria este local e não esse outro para se reproduzir? E geralmente funciona e a gente tem vários parceiros aqui no Pantanal e no Cerrado. Agora, não é uma coisa que eu coloco hoje e já vai estar amanhã. Sim. E nem sempre quer dizer que vai ser arara azul. O proprietário também tem que estar ciente que pode ser arara vermelha, pode ser arara canindé, pode ser urubu, pode ser pato. A gente vai estar ajudando a biodiversidade. Mas o legal é que quando eles conhecem isso, eles entendem e geralmente colaboram. Então, se você é algum produtor rural, tem interesse em ter uma caixa aqui de ninho artificial na sua fazenda, na sua propriedade, é só entrar em contato com o Instituto. Os contatos vão aparecer aqui embaixo para você
não deixar então de contribuir, porque a gente sabe que isso tem feito muita diferença, né, Ney? Exatamente. Como eu disse, o trabalho ele só tem perdurado mais de 3 décadas, porque a gente conta com o apoio de pessoas, empresas e instituições. E hoje o Instituto Arara Azul, além dos ninhos artificiais, tem uma política de patrocínio, tem várias opções que as pessoas podem nos ajudar. Eu diria que desde R$1 até vários centavos, vários reais, são importantes, mas às vezes também há pessoas que têm tempo e alguma habilidade, em alguma questão também pode ajudar. Nem sempre é só com dinheiro que as pessoas podem ajudar. Sim. As pessoas podem ajudar com a habilidade delas, com o tempo delas, e todas as ajudas são bem-vindas. Eu acho que quando a gente faz isso, a gente realmente agrega muita gente. Tem gente fora do Brasil que está nos ajudando, gente em outros estados do Brasil que também que tem colaborado. Gente geralmente na área de direito, na área de inteligência artificial, na área de análise de dados, na área de tradução. Enfim, tem muitas pessoas que podem colaborar. Tá certo, fica a dica então. Agora, em dezembro de 2014, a espécie saiu na lista do livro vermelho ali da fauna brasileira, né, ameaçada de extinção, e passou então por uma fase mais de vulnerabilidade. Comenta um pouquinho sobre essa questão. Então, a gente também só soube quando foi divulgado oficialmente isso, embora eu participe como técnica de apoio para os grupos de consultoria do ICMBio, do IBAMA, há mais de 30 anos, a gente também só soube do resultado quando ele foi publicado. Para nós, obviamente, que foi uma alegria saber que os resultados do nosso trabalho tinham contribuído para melhorar a situação da espécie. Esse é fato, isso a gente não tinha a menor dúvida. O problema é que a gente acha que talvez não fosse um momento ainda, porque ela é uma espécie mais vulnerável do que as outras grandes araras, vamos dizer assim. A gente tem aqui no Brasil, na área do Pantanal e do Cerrado, arara azul grande, arara vermelha grande e arara canindé, que são as 3 grandes araras que ocorrem aqui. Mas no Brasil a gente tem uma outra arara vermelha que ocorre mais na região amazônica e também umas outras menorzinhas que são as maracanãs, ararinha de garganta amarela. O que acontece? Dentre todos esses grupos de grandes araras, a arara azul é a mais especializada, porque come poucos frutos na natureza e utiliza ocos de árvores para se reproduzir. Isso faz com que ela tenha um requerimento de hábitat, ou seja, para ela existir na natureza, uma exigência de poucas espécies de plantas, que são 2 palmeiras e uma árvore. E quando isso é muito limitante, vamos dizer assim, acaba sendo um problema para a própria espécie. Então, quando tem um incêndio no Pantanal e se queimam esses frutos de alimentação e as árvores de ninho, a espécie fica extremamente vulnerável, porque ela fica sem comida e sem lugar de abrigo. Sim. E com outras espécies que comem diferentes frutos ao longo do ano ou vários outros locais para se reproduzir, isso não afeta tanto. Então, nós acreditamos que essa retirada da lista dela foi um resultado direto e uma conquista do trabalho que a gente vem desenvolvendo de longo prazo. Isso não só a gente, com os nossos dados que são sistemáticos, podem comprovar, mas a própria população vê isso. Tá certo. A gente vai fazer uma pausa rápida aqui para o intervalo, mas você aí de casa, continue com a gente nesse episódio especial aqui gravado no Mato Grosso do Sul. A gente está falando sobre o Instituto Arara Azul e o Projeto Arara Azul. Então não saia daí porque tem muito ainda para a gente descobrir sobre isso. A gente volta em instantes. Identidade de volta neste episódio especial, também gravado aqui na região do Mato Grosso do Sul, no Pantanal. Nós estamos conhecendo um pouco mais sobre o projeto Arara Azul, do Instituto Arara Azul. A gente está conversando aqui com a doutora Neiva, que é a presidente do Instituto. Neiva, eu queria saber que além do projeto Arara Azul, que outros projetos o Instituto desenvolve também? Então, além do projeto Arara Azul, nós trabalhamos com as araras aqui na cidade. No final do século passado, araras canindés e vermelhas chegaram em Campo Grande depois que houve uma escassez de alimento no campo. Então, a gente acompanhou elas chegando e depois de ver que elas estavam se estabelecendo na cidade, a gente começou a monitorá-las. E hoje temos o projeto Aves Urbanas, Araras na Cidade, onde essas araras estão comendo e se reproduzindo. A gente tem todo um trabalho de monitoramento semelhante ao que é feito no Pantanal, só que com as araras canindés aqui na cidade. E aí tem todo o envolvimento com a população também, de sensibilização e educação ambiental, estudo da saúde dessas aves
tanto aqui na cidade de Campo Grande quanto no Pantanal. E aqui em Campo Grande, especialmente no Centro de Sustentabilidade, nós temos umas oficinas de sensibilização de crianças desde 0 ano, desde menos de 1 ano de idade, aí vai na creche, no berçário, e trabalha com essas crianças desenvolvendo essa questão de relacionamento com a natureza, com os bichos, com crianças já no nível fundamental e ensino médio. A gente recebe aqui no Centro de Visitantes para atividades também de educação ambiental. E nas escolas também, quando são públicas, a gente vai nas escolas públicas dando palestra e fazendo algumas atividades com as crianças. Para professoras, a gente também tem umas oficinas, que a gente também passa todo esse aprendizado que a gente tem com as araras, que na realidade a gente usa elas como uma bandeira, como eu disse, né? Usando as araras como exemplo, a gente extrapola isso para toda a biodiversidade, sejam plantas ou animais. E, além disso, a gente também está começando um projeto novo e de experimentação, que a gente tem uma alta mortalidade de filhotes de araras azuis recém-nascidas no Pantanal. E esse ano a gente está com um projeto chamado Manejo, para tentar salvar esse segundo filhote que geralmente morre, tentando alimentar ele por alguns dias em laboratório e depois devolver para o ninho de origem ou para um outro casal que adote esses filhotes para aumentar o número de araras que voam. Então, são esses os projetos executados aqui no Instituto Arara Azul, mas a gente tem muito trabalho em parceria com outros pesquisadores das universidades de Mato Grosso do Sul, Universidade Federal, Uniderp, o CDB, o EMES, USP, Unicamp, Unesp. Vários pesquisadores, através do nosso trabalho, eles têm acesso a como se fosse um grande laboratório vivo e fazem parte das suas pesquisas de mestrado e doutorado. Então, ao longo desses anos, a gente já tem centenas de trabalhos que foram desenvolvidos baseados no nosso trabalho, porque ele tem acesso ao material mais rico e importante, que é da natureza, que é a biodiversidade. Muito interessante. Como a educação também, desde os pequenos, já faz a diferença para saberem lidar com tudo isso, né? Exatamente. O Brasil é um dos países mais diversos que a gente tem do mundo, né? Só que a gente precisa aprender a conviver e, mais que tudo, enxergar a biodiversidade. Sim. A gente é tão acostumada com ela que a gente não se dá conta da riqueza que a gente tem. E quando a gente compara o número de animais e de plantas que a gente tem no Brasil, o Brasil é muito grande em termos de números de biodiversidade. Só que a população ainda não sabe explorar, conhecer e ver de que forma manter essa biodiversidade e principalmente a relação entre ela, que só nos beneficia, né? A gente é um país, felizmente, multicultural e na cultura também é usada essa biodiversidade, mas que a gente precisa aprender a valorizar mais ela, porque ela nos beneficia muito, seja na alimentação, na vestimenta, na moradia, no canto, na dança, na pintura, nas artes de uma forma em geral, mas a gente precisa valorizar mais ainda. Então, a gente tenta, aqui no Instituto, entender, as crianças entenderem essa questão da biodiversidade, porque, como eu disse, é como se fosse descortinar, né? E uma coisa que eu aprendi no Projeto Arara Azul é que quando as pessoas têm conhecimento, elas valorizam. Verdade. Então, a gente passa a amar, a cuidar, quando a gente entende, quando a gente conhece. Se a gente não entende, como vai fazer, né? Faz todo sentido. Agora, ao longo desses 30 anos do Instituto, já recebeu vários prêmios, assim como a senhora, também como pesquisadora, né? Eu tenho aqui alguns deles, troféus e condecorações ali, como o Colar Mérito Pantaneiro de 2022, o Prêmio Faz Diferença de 2019, o 18º também Prêmio CREA Goiás do Meio Ambiente. Enfim, como é que esse retorno tem impactado o trabalho de vocês? Então, na realidade, esse reconhecimento ele é legal, é gostoso, quando não só eu, mas toda a nossa equipe recebe, porque eu já disse, fazemos um trabalho em grupo, né? Mas eu acho que ele é só resultado, a gente nunca correu atrás de prêmio, na realidade ele é um reconhecimento do nosso trabalho. Às vezes isso ajuda muito a atingir um público que talvez não teríamos acesso se não fosse um prêmio. Exemplo, em 2020, se não me engano, Maurício de Souza fez uma figurinha da minha pessoa com uma arara e isso viralizou em questão de horas. E até hoje isso repercute muito. O que aconteceu com essa figurinha que ele criou? Ele acabou avançando e chegando a grupos e regiões do Brasil que a gente nunca teve acesso. E isso vai fazendo uma rede, né? Então, assim, você tem acesso a outros lugares que você não tinha, porque ele gera divulgação. Então, a gente só entende isso como um reconhecimento de um trabalho bem feito. E com certeza é legal você receber isso em vida, mas volto a dizer,
é uma coisa coletiva. Do Instituto Arara Azul, é das pessoas que estão aqui hoje, das que estão e das que chegarão, né? Que isso também nos motiva bastante saber que a gente começou lá atrás, mas que está tendo continuidade, que a equipe que está no campo hoje tem o mesmo brilho, a mesma vontade de fazer o bem, não importa quem, que é isso que a gente prega. E atualmente, quais são os desafios que o Instituto enfrenta, doutora? Os desafios, eles continuam quase iguais aos primeiros desafios. Primeiro é que é ter gente. Hoje, você trabalhar no campo, você recentemente estava me contando que teve em Miranda, na beira do rio, e o quanto era calor estar lá. E o campo é desafiador, não é para todo mundo. Estar no campo, subir em árvore, andar o dia inteiro atrás das araras e dos bichos que se reproduzem em cavidades é uma coisa para poucos. Então, hoje, receber estudantes ou futuros biólogos que deem continuidade a esse trabalho é o maior desafio, porque nem todo mundo está disposto a abrir mão de algum conforto na cidade para ficar embrenhado no mato. E o nosso trabalho é essencialmente de campo. Então, esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é recursos, né? Se a gente também tem necessidade de pagar nossas contas, de vestimenta, de alimentação, água, luz, quer queira ou quer não, eles chegam todo mês aí para a gente também. Então, o desafio de manter essa instituição que não tem um produto novo todo dia. Fazer pesquisa no Brasil é um desafio, porque você não tem, em termos de recursos financeiros a nível público, constante, principalmente para projetos de longo prazo. Então, se a gente não tiver muita persistência e muita dedicação e não fazer um trabalho sério, onde as pessoas realmente conseguem enxergar os resultados que a gente obtém, você não se manteria. Mas, graças a Deus, com a equipe que a gente tem hoje, que é pequena ainda, a gente tem conseguido se manter e conseguido multiplicar o nosso trabalho. A gente já comentou um pouco no bloco anterior, mas como que a gente, como cidadão, pode ajudar e contribuir com o Instituto? Então, existem várias formas de ajudar o Instituto Arara Azul, as araras, a biodiversidade de uma forma geral. Eu sempre digo o seguinte, que não é só recursos são importantes, mas as pessoas podem ajudar com seu talento, alguém que faz crochê, alguém que costura, alguém que pinta, alguém que faz qualquer coisa que gosta muito, essa primeira coisa é gostar, que pode dedicar o tempo a ensinar outras pessoas, pode vir aqui no Instituto Arara Azul e ver de que forma que a gente pode expandir o teu conhecimento, a tua ajuda para outras pessoas. A gente gosta de levar isso para as comunidades mais carentes no Pantanal, como as mulheres quilombolas, indígenas e ribeirinha, que a gente tem também, esqueci de falar no bloco anterior, que a gente tem um trabalho também com essas comunidades de produzir artesanato, de fazer alguma coisa que melhore a renda da família e dê uma melhor qualidade de vida para essas populações. Além desse talento e de tempo que as pessoas podem ajudar, como eu disse, tem gente que mora fora de Campo Grande ou do Pantanal e pode ajudar de outra cidade. Hoje todo mundo tem celular, tem acesso à internet, pode contribuir com análise de dados, com inteligência artificial, com a parte de direito, de legislação, com a parte de tradução, enfim, várias formas de ajudar. E recursos. Aí recursos a gente tem no nosso site produtos exclusivos do Instituto Arara Azul, onde as pessoas podem trocar por doações. As pessoas também podem contribuir adotando o ninho, que é simbólico, no Pantanal, onde a gente monitora. Essa campanha ela é anual, estamos no 10º ano dessa campanha do Adote o Ninho, onde as pessoas simbolicamente vão se tornar os padrinhos ou madrinhas de um ninho, pode ser pessoa física ou jurídica, e aí ele vai receber relatórios mensais do que nascer no ninho, que pode ser uma arara, pode ser uma coruja, um gavião, e aí ele pode dar nome, ele vai receber todas as informações, e antes de voar, se for arara, vai receber uma anilha, um nanochip, que é um marcador individual, é bem bacana. E na cidade a gente tem o Adote um Filhote, que ao invés de um ninho, é um filhote de arara canindé, que a pessoa pode adotar por ano também, e ela não vai levar essas araras para casa. As araras vão continuar na natureza, isso é bem importante de frisar, mas ele vai ajudar a continuidade da pesquisa para os próximos anos. Interessante. Doutora, muito obrigada por ter aberto aqui as portas do Instituto, conversar com a gente e explicar aqui para o nosso telespectador como a gente, como cidadão, também pode contribuir com essa riqueza que a gente tem aqui no Pantanal e no Brasil como um todo. Então, mais uma vez, obrigada pela participação. Muito obrigada, eu é que agradeço o interesse de vocês. Vocês são grandes parceiros da gente e quando pegam essa informação e traduzem e levam para pessoas que talvez a gente não tivesse acesso. Eu só como mensagem final gostaria de deixar o seguinte, agradecer aos nossos parceiros e colaboradores,
porque sem eles a gente realmente não estaria aqui. A nossa equipe de campo, a equipe aqui do Instituto Arara Azul e parceiros de longo prazo, como a Fundação Toyota do Brasil, a Toyota, a Caimã, onde nós temos a nossa base de pesquisa, a Uniderp, onde eu dou aula de pós-graduação há quase 30 anos, enfim, e os outros que estão lá no nosso site, a cada ano eles podem mudar, mas que são importantes para a continuidade desse trabalho. Muito obrigado a vocês e a todos que nos ajudam. Tá certo, então. E obrigada a você por nos acompanhar. Se você perdeu algum episódio dessa série especial, é só ir lá no NT Play ou no YouTube, tá bom? A gente se vê no próximo encontro. Tchau, tchau.